pessoal, tudo bem? Estamos com mais um podcast. Eu sou a professora Leide, do curso de farmácia da FAG. Estou aqui com 3 acadêmicas do terceiro período, Nicole, Lohane, Anne, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Muito bom receber vocês aqui. E com a nossa querida convidada, a Débora, que veio então hoje para falar um pouquinho a respeito de condições higiênico-sanitárias em farmácia. A Débora, então, que é farmacêutica, generalista, formada desde 2009, né, Débora? Já é mestre em ciências farmacêuticas pela UniOeste, especialista em análises clínicas e toxicológicas, além de microbiologia geral e clínica, e vigilância em saúde, vigilância sanitária. Tem um conhecimento grande aí na parte de vigilância sanitária. Também trabalhou em farmácia de dispensação, nosso assunto hoje em pauta, né? E posteriormente, então, atuou por 6 anos aí como professora universitária também, nas disciplinas de análises clínicas e farmacologia, Trabalhou ainda por 14 anos na área de análises clínicas em laboratório e atua desde 2021, então, na vigilância sanitária aqui do município de Cascavel, como fiscal, né? Com foco, então, em farmácias, laboratórios de análises clínicas, distribuidoras, desenvolvendo aí várias fiscalizações, orientações, promoção da qualidade e segurança dos serviços. Seja muito bem-vinda, Débora, é um prazer receber você aqui. Eu espero que realmente nossa conversa seja muito produtiva, né? Afinal de contas, vamos falar de um assunto tão importante que é a parte de farmácias de dispensação. Hoje a gente sabe que as farmácias de dispensação correspondem à primeira porta que se abre, diríamos assim, para o profissional farmacêutico a partir da sua formação, né? Então, nada mais importante do que a gente falar a respeito disso. Fora que cada vez está aumentando mais o número de farmácias no nosso município, de uma maneira geral, né? A gente tem visto aumentar muito o número. Então, acho que é muito importante para o farmacêutico, né, saber um pouquinho a respeito disso. Né? Boa tarde, Prof. Leite. Boa tarde para as meninas, né? Boa tarde. Então, realmente, eu acho que hoje o boom de farmácias que a gente encontra no município, assim, não só em Cascavel, lógico, mas para onde a gente atua hoje, tem crescido muito. E pro profissional farmacêutico, que somos nós, né? Futuros colegas de trabalho, é muito importante. E é uma área onde você consegue ter uma boa atuação com o paciente, você consegue fazer atenção farmacêutica. Então, é uma área, muitas vezes, é o primeiro lugar que o nosso paciente vai. Então, o nosso conhecimento também é muito importante. A gente tem que estar bem sabendo bastante e bem interessado, né? Para quem é acadêmica, então, bora estudar, né, gente? É verdade, bora aprender. Então tá, dando então início à nossa conversa, Nicole. Então, Débora, conta pra gente um pouco sobre a sua trajetória profissional e como você chegou até a vigilância. Vamos lá, pra gente não se estender tanto, né? Vai ser resumido. Eu saí da faculdade e como a Leide falou, a Prof. Leide falou, eu fui trabalhar numa farmácia de dispensação. Fiquei um período trabalhando ali. Posteriormente, apareceu uma oportunidade de emprego no laboratório de análises clínicas. Eu acabei indo para o laboratório, onde eu fiquei muitos anos. Trabalhei diversos anos nessa parte laboratorial. Inclusive, foi a parte onde eu me dediquei para dar aula. Dei aula numa universidade, né? E ali era relacionado à parte mais de análises clínicas e farmacologia. Posteriormente, eu fiz o meu mestrado. Posteriormente, não, em conjunto, né? Concomitantemente, eu fiz o meu mestrado na parte de biologia molecular e depois passei no concurso, que aqui no município de Cascavel é através de concurso que a gente entra para trabalhar na vigilância sanitária, né? Trabalhei um pouco no laboratório do município, há alguns anos, e depois fui para a vigilância sanitária, onde estou atualmente, né? Então, de maneira geral, todo o conhecimento que eu adquiri nos meus serviços foram que me ajudou muito hoje a conseguir fazer a fiscalização. Acaba sendo muito mais fácil quando você tem um conhecimento, uma atuação de base para a gente conseguir cobrar, né? E orientar, lógico. Com certeza. Para quem está começando na área de saúde, como você explicaria o que é a vigilância sanitária e qual o seu papel nas farmácias? A vigilância sanitária, acho que é muito importante a gente deixar claro que um dos papéis fundamentais da vigilância é orientação e não punição. Muito se via antigamente,
anos atrás, não é da minha época, a gente tinha muita punição, né? O pessoal fazia porque a vigilância sanitária ia. Hoje nós temos muito mais avançado na parte de gestão da qualidade. Então, você faz para melhoria do serviço e não para mostrar para a vigilância sanitária. Então, acredito que algo muito importante da gente sempre deixar claro é que um dos papéis principais da vigilância sanitária é orientativo. Lógico que sem deixar de cobrar. Aí nós precisamos, realmente, envolvendo na farmácia, nós vamos estar diretamente ligados aos produtos, aos fármacos, né? Precisamos estar ligadas aos serviços. Então, nós como farmacêuticas vamos supervisionar o serviço que é realizado na minha farmácia. Eu não tenho todas as pessoas que trabalham na farmácia como farmacêuticos. Então, é sob minha orientação que eles vão estar ali. E nos serviços farmacêuticos, como aplicação de injetáveis, aplicação de brinco, pressão arterial, então tudo isso engloba. E todo produto que é vendido ali também é de responsabilidade nossa. Então, para vocês também vai ser uma responsabilidade. O profissional, vocês vão ter que dar capacitações, treinamentos, então tudo engloba. Eu sempre falo que a farmácia, ela é nossa, né? Ela é do farmacêutico, porque assim, é exclusivo nosso. Ninguém pode atuar nessa área. É nossa. Em tantas outras áreas, nós temos diversos profissionais podendo trabalhar. Na farmácia é nossa. Ninguém vai trabalhar, ninguém pode. Por quê? O farmacêutico é o detentor do conhecimento do medicamento. É a gente que vai conseguir fazer essa orientação. E a vigilância sanitária, ela está diretamente relacionada a isso. Então, quando nós vamos às farmácias, a gente acaba fazendo essa fiscalização do medicamento, dos treinamentos, não vou dizer do profissional, mas um bom profissional mantém a farmácia regular perante a vigilância sanitária. E assim, né, Débora, é importante a gente colocar, né, isso é uma coisa que a gente sempre conversa bastante, né, da importância do profissional realmente ele ter esse conhecimento, né, e ele usar esse conhecimento, né, tanto para treinamentos, como você falou, né, como em relação à melhoria da qualidade. Porque hoje a gente vê que muitas pessoas elas estão dispostas a fazer, elas querem fazer determinados tipos de procedimentos, e isso eu digo tanto na farmácia, qualquer outro, né, tipo de estabelecimento de saúde, mas não tem conhecimento para isso, né? Então, assim, a gente precisa entender que a responsabilidade em relação a tudo que é realizado na farmácia é nossa, e a gente precisa conhecer disso, né? Então, assim, quantas vezes, né, você mesmo já me contou, né, quantas vezes você foi fazer inspeção numa farmácia e muitas vezes o farmacêutico lá se encontrava, por não ser o responsável técnico, ele não sabia nem onde estavam os documentos. Exatamente. Porque isso é responsabilidade do RT, que é o responsável técnico. Não, isso é responsabilidade da gente. A partir do momento que eu estou trabalhando, eu sou o profissional responsável naquele momento. Eu preciso saber, senão é POP, os procedimentos operacionais padrão. Vai ser só escrito, não está sendo utilizado, entende? Ele tem que ser utilizado e não porque está ali, porque é bonito, porque a vigilância está pedindo. Então, a gente precisa utilizar. E outro fator que eu considero de extrema importância é que todo mundo visa lucro, lógico, mas farmácia é um estabelecimento de saúde e não um comércio como outro qualquer. Então, nós somos o profissional que vai dizer isso sim, isso não, na minha farmácia não vai. Nós temos que pegar essa responsabilidade, como a Prof. Leite falou, pegar a responsabilidade para nós. É meu trabalho. Mas eu queria estar fazendo outra coisa. Ok, mas naquele momento é o que a gente aceitou. Então, nós vamos fazer. E o melhor, né? O que a gente conseguir, bem feito. E lembrando também de que durante todo o período de funcionamento da farmácia tem que ter um farmacêutico, né, Débora? Por isso da importância de ter o responsável técnico, né? E daí os outros profissionais, por isso que a gente comentou, né? Muitas vezes ele é assistente, né? Ele não é o responsável técnico, mas ele tem a mesma responsabilidade, ou responsabilidade semelhante, diríamos assim, né? Do responsável técnico. Então, isso também é bem importante, né? Porque assim, é sobre sua responsabilidade. Se o responsável técnico não está, ele vai responder junto.
mas a responsabilidade é do farmacêutico que está na hora, né? Sempre vai ser. Tanto que daí não é a nossa área, mas se a fiscalização do CRF for também, não é o RT o culpado, é você, é o farmacêutico. Se encontra lá no momento, né? Que deveria estar, né? Ou que se encontra e está fazendo algo inadequado. Débora, nesse assunto de farmácia, você pode dizer pra gente quais são os requisitos básicos para a regularização de uma farmácia? De maneira geral, nós temos 2 legislações que nós seguimos aqui no Paraná. A RDC 44, de 2009, que daí ela é nacional, e nós temos a resolução CESA, que é a 590, de 2014. São os nortes, digamos assim. Posteriormente, nós temos infinitas outras para a gente utilizar. Se eu quero vacina, eu vou ter uma legislação específica. Então, hoje, como eu e a Leide estamos à frente, a parte de exames de análises clínicas, que foi autorizado com a legislação de laboratórios, é algo de 2023, mas que é considerado novo, uma vez que as legislações demoram para sair, 2023 é novo. Então, assim, a gente vê isso, que o pessoal tem tido muito mais dificuldade, então você precisa ter o conhecimento das legislações. Mas o que a gente precisa ter? A documentação atualizada, como um padrão de qualidade, não para mostrar para a vigilância, né? Sempre vai ser o foco. Acho que acaba se tornando até repetitivo, mas assim, não é para qualidade, sempre para qualidade. Então, a documentação atualizada é importante. O pessoal adequado, então o treinamento que você vai dar, o entrosamento que você vai ter com a sua equipe, para eles saberem que em caso de dúvida você é o responsável, você é detentor do conhecimento, então a gente tem isso ali. E instalações adequadas, né? O pessoal muitas vezes, a gente sempre brinca, né? Só ver se é liso, lavável e impermeável. Vigilância, o papel da vigilância é esse. Liso, lavável e impermeável. Então, assim, se tem um bom local, se está condizente com a legislação, a gente precisa ter ventilação adequada, a gente precisa realmente ter essa parte de liso, lavável e impermeável. É uma brincadeira, mas, assim, realmente precisa limpar. São pessoas doentes que acabam entrando. Então, eu acho que os pilares mesmo que nós temos são isso. Você precisa ter um pessoal qualificado, não necessariamente todo mundo é farmacêutico. Você é o farmacêutico, mas você faz treinamentos periódicos e não treinamentos para enganar a gente. Então, assim, treinamentos periódicos nós vamos fazer e diretamente relacionado a essa parte de estrutura física e os documentos. Daí, documentos são importantes também. Saúde do trabalhador é importante. Como é importante nós trabalharmos em um lugar bom, que você vai feliz, né? Você tem que ir bem trabalhar. Então, não só com relação a isso, a saúde do trabalhador também está diretamente ligado, lógico, a parte de risco perfuro-cortante, risco biológico, tudo isso. Mas, mais do que isso, acho que tem se comentado e tem se falado muito mais da saúde mental, da parte de estar adequado o ambiente de trabalho. E muito disso, muitas vezes, nem tudo nós aprendemos na faculdade, mas isso vai partir de nós também. A saúde mental da nossa equipe também, em partes, nós vamos contribuir, né? Não tem como não contribuir. Mas, assim, de maneira geral, eu considero o pessoal, a documentação e a parte estrutural da farmácia. É o que a gente sempre comenta, né, Leide? Que é isso. Em alguns lugares, nem tudo vai ser perfeito. Mas em alguns lugares, o profissional vai ser melhor, a documentação, às vezes ele não gosta tanto, então ele vai fazer um pouquinho, vai deixar a desejar um pouco, mas a estrutura é boa. Então, acho que isso influencia muito. E outra coisa, falando em vigilância, que me veio à cabeça agora, é sempre essa busca de gestão da qualidade. Nós sempre buscamos. Mas você nunca vai conseguir estar perfeito. Você nunca vai fazer tudo. É impossível. Sempre vai ter outra visão. E eu acho que é justamente o nosso papel, é falar, olha, eu acho que dá para melhorar aqui. A pessoa vai falar, nossa, é mesmo. E ano que vem, ele está 1% melhor, 2% melhor do que ele estava
esse ano, para nós já é uma vitória. Porque você está aprendendo ali, entende? Todo mundo tem. Várias vezes a gente faz inspeções conjuntas com enfermeiros e você olha e fala para a pessoa assim, nossa, eu nunca tinha visto por esse ângulo. Nunca tinha parado para pensar dessa forma. Porque a minha formação é diferente da deles. Então é bem importante você melhorar, buscar melhorias. E não só arrumar o que está errado ou não só fazer só para bonito, né? É legal essa tua fala, né, Débora? Porque realmente é um dos problemas que a gente tem visto, né? Que realmente as pessoas fazem para mostrar para o órgão fiscalizador, que seja a vigilância sanitária, que seja o conselho. Então, esse é um tipo de informação ou de conscientização, sensibilização, que vocês, alunos, né, perdão, vocês, alunos e né, as outras pessoas que estão em formação, que seja na área da saúde, de qualquer área, né, mas que você não tem que fazer nunca para querer mostrar para o órgão fiscalizador. E sim fazer por qualidade, né? Por melhoria. Pelo seu serviço, né? Isso mesmo. Pelo que você entrega ao paciente. Isso, por minimização de riscos. É isso, né? Isso que é uma coisa muito importante. Inclusive, né, uma das coisas que a gente sempre fala, né, que nós precisamos olhar como profissionais, e eu já trabalhei em farmácia também, né, mas assim, quando você vai na farmácia, né, o que você gostaria de receber? Né? A sua mãe, né, o seu pai, sua avó, isso, que é uma pessoa, exatamente. São pessoas às vezes que não têm tanto conhecimento, às vezes a avó vai, você quer que ela seja bem tratada e não que simplesmente a pessoa te entregue a medicação. Você quer que explique, saiba a parte relacionada a efeitos adversos. Então, esse é o papel do farmacêutico mesmo, né? Além de tudo isso que a gente já falou. Exatamente, né? O armazenamento adequado, né? Isso que é uma grande briga também, né, Débora? Temperatura, umidade adequada para os medicamentos, né? Então, realmente, é bem importante a gente pensar, né? Você gostaria de comprar um medicamento que foi armazenado de modo incorreto, né? Provavelmente não. E como ocorrem as fiscalizações, principalmente quando tem denúncia? Quando tem denúncia, ou às vezes a denúncia é concomitante a outro órgão, às vezes nós somos sozinhas. Então, sozinhas eu falo porque nós somos mulheres. Mas nós vamos até o estabelecimento para averiguar se aquela denúncia é procedente ou não. Porque o que acontece? Eu preciso verificar exatamente o fato ocorrido. E eu não posso ir porque eu acho determinada coisa. A gente precisa ter se a pessoa está ou não infringindo alguma legislação sanitária. Então, a partir da denúncia, nós vamos até o estabelecimento e lá são constatados os fatos ou não. Nós já tivemos vários casos de ir até o local e não constatar o fato. Então, assim, eu não, como fiscal, não vou fazer uma infração sanitária baseado na denúncia. Eu vou verificar. Então, a partir do momento que é detectada essa infração, aí sim, a partir da infração, vai ser aberto um processo sanitário e a pessoa responde legalmente ali pelo fato ocorrido. Mas, de maneira geral, não são por denúncias. Nós vamos anualmente em estabelecimentos como farmácia, laboratórios, indústrias. Então, de maneira anualmente, pelo menos uma vez ao ano, nós vamos. Para quê? Justamente para prever que está seguindo-se um padrão de qualidade durante todo o período. Então, o que foi solicitado, hoje nós estamos em maio, hoje, junho, julho, agosto, precisa ser feito. Então, não só vai fazer de novo em fevereiro, março, abril do ano que vem, porque daí a vigilância vai olhar os registros anteriores. Então, precisa ser seguido esse padrão. Mas, de maneira geral, nas farmácias, uma vez ao ano, nós vamos para fazer a inspeção sanitária. Como o prof. Leite comentou, que é bastante na parte de temperatura, quais são as outras infrações que mais acontecem nas farmácias? O armazenamento inadequado de medicamentos, ele é algo que a gente observa bastante
Isso é observado em termolábeis. Então, assim, o pessoal não sabe como armazenar de maneira inadequada, e isso a gente fala de termolábeis de maneira geral. Lógico, vários outros, mas a gente pega a insulina. Então, assim, tem que estar bem armazenado, né? Você já pensou a pessoa utilizar uma medicação que foi incorretamente armazenada? Não vai fazer efeito. Olha as consequências que isso pode ter para o paciente. Então, a gente tem esse tipo de infração. Nós temos também infrações relacionadas à não presença do profissional, mas isso também está diretamente relacionado ao CRF, né? Que é outro órgão fiscalizador, que daí são inspeções conjuntas que às vezes são realizadas. Nós temos também medicação de controle especial vendendo sem receita. Acho que esse é outro fator bem importante, né? Não só medicamentos de controle especial como tarja preta, digamos assim, mas antibióticos, né? Que são medicamentos ligados à automedicação que não podem ser vendidos de maneira inadequada. Isso é outro fator que a gente acaba observando também. Serviços realizados sem autorização. Na época do Covid, todo mundo queria fazer Covid na farmácia. Naquela época não existia a legislação de 2023, que eu acabei de comentar com vocês, mas já existia uma liminar do que podia... Uma legislação do que podia ou não podia fazer. Mas daí tinha que passar pelo órgão fiscalizador. Não era só você resolver que você ia fazer e começar a fazer. Então, assim, a gente teve bastante problema naquela época, porque todo mundo fez, todo mundo foi fazer, então bastante gente foi infracionado. E outro fator que, às vezes, não é de tanto conhecimento é a parte da vigilância epidemiológica. Então, nós tivemos muito problema relacionado à vigilância epidemiológica com relação a essas farmácias que faziam Covid, porque a pessoa não notificava. Isso, para o município, é muito prejudicial, porque você não consegue fazer as ações de saúde pública porque você não tem fatos verdadeiros. Aquilo não é condizente com o que está ali. O que a gente tem, os dados que a gente tem, não é o que condiz. Então, a falta de notificação foi uma das coisas que nós tivemos bastante na época do Covid, assim. Medicamentos vencidos, produtos vencidos no geral. Às vezes temos também alguns produtos vencidos. Uma vez, eu peguei poucos, mas que não é na farmácia, mas é o contrário, medicamentos vendidos em estabelecimentos que não podia, então um mercadinho de bairro que vendia medicamento, então a gente já teve esses casos também, né? Mas de maneira geral, o saldo é positivo. Nós não temos tantas infrações, ainda bem, justamente visando essa parte relacionada à educação, como a Prof. Leite falou, vocês são a base, então ensinar, mostrar a diferença de que você não pode ser conivente com algumas situações, que recai sobre nós, sobre vocês, eu acho que é outro fator importante também. Vem de base, né? É aquela conversa que a gente fala para os filhos da gente, né? Vem de base, quando eles aprendem de pequenininho, vai dar tudo certo. Então, a gente tenta. Mas não tem tantos, né, Leide? Não temos tantas, assim. Realmente, antigamente, a gente via, né, um número muito maior de infrações sanitárias, né? O pessoal comentava realmente que era uma quantidade bem grande. Hoje, essa consciência que nós acabamos de comentar, né, essa sensibilização, acho que ela já existe, né, por grande parte dos farmacêuticos. A Lei 13.021, né, ela traz que o farmacêutico ele pode se impor, né, e ele pode não aceitar em algumas situações, né, certos tipos de ações que ele considera e que a legislação traz como inadequadas, diríamos assim, né. Então, hoje, realmente, as pessoas elas estão muito mais organizadas nesse sentido, né. A gente vê que realmente os donos das farmácias estão, né, mais aceitando mais a opinião do farmacêutico. Participativos, Isso. né? E não só você estar lá porque é uma obrigação, está escrito na legislação que vocês têm que estar lá. Não, é porque você está lá para fazer um trabalho, para ter uma conscientização. Porque
a grande maioria das vezes, não é o profissional farmacêutico o dono, né? Então, mas nós também temos que mostrar o nosso trabalho para mostrar o porquê está melhorando, o porquê funciona daquela forma, né? Por isso, né, da importância da melhoria, né, Débora? Porque realmente, se um farmacêutico tem o conhecimento, não que o dono não possa ter o conhecimento, né? Porque a gente sabe que existem muitos profissionais, muitas pessoas que não são formadas e que têm um conhecimento enorme, né? Mas assim, a gente vê que realmente as pessoas estão mais conscientes, né? O farmacêutico realmente tem conseguido assumir mais essa responsabilidade, tem conseguido, de uma maneira geral, executar as ações mais dentro da legislação. Embora, claro, uma situaçãozinha ou outra errada muitas vezes vai acontecer, mas muito menos do que já foi, né? E assim, infrações sanitárias, né? Porque o que nós temos? Você vai... Posteriormente a uma inspeção, você faz um termo de intimação, mas baseado no risco. Então, o que é solicitado no termo de intimação são melhorias que não exercem um risco imediato ao paciente. Então, é realizado ali um termo de intimação com as melhorias. Algumas melhorias, você pode até estruturais, por exemplo, elas são deixadas para 6 meses. Você precisa ver todos os lados também. E outro fator que agora eu acho importante comentar também é que, assim, muito da farmácia é sim o profissional farmacêutico. Porque nós pegamos realidades iguais, de maneira geral. A mesma rede. Você chega numa farmácia, a farmácia está assim, organizada, ela tem a documentação, o profissional sabe onde estão as coisas, ele fez os treinamentos. Então, nós conseguimos verificar isso em inspeção. E você vai na mesma farmácia, na outra farmácia da mesma rede, e aquilo tá uma bagunça. Por quê? Porque a pessoa não organizou, porque a pessoa não teve esse processo de gestão da qualidade. Os recursos, em tese, são os mesmos. A estrutura é praticamente igual. Só que então vai muito do profissional pegar para você. E aí vamos falar, como a Prof. Leide estava falando, não só da nossa profissão. É o profissional pegar e fazer o melhor nas condições que a gente tem. Então eu vou dar o meu melhor. Eu preciso dar o meu melhor naquele momento. Até porque eu tenho pessoas que dependem desse meu serviço. Acho que quando a gente fala em estabelecimento de saúde, não só, mas em estabelecimento de saúde, é a saúde das pessoas, né? A gente está diretamente ligado a isso. Débora, e como seria o cuidado com esses medicamentos? A questão da armazenação, da validade deles, do controle do receituário, como seria isso? Então, de maneira geral, temperatura e umidade. Você precisa manter a temperatura e a umidade dos medicamentos. Não só medicamentos, cosméticos também, mas de maneira geral, dos medicamentos. Eu preciso manter essa temperatura. E dos termolábeis, daí a gente já falou anteriormente, nem se fala, né? Eu preciso ter certeza daquela temperatura ali. Minimamente, a gente precisa manter essa temperatura. Posteriormente, eu vou precisar ter um ambiente limpo. Posteriormente não, mas assim, eu preciso ter um ambiente limpo, organizado. Existem farmácias que têm sistema informatizado, que é a grande maioria, hoje é difícil fugir disso. E existem farmácias que não têm, mas você precisa fazer esse controle de validade. Sempre que é o primeiro que vence, é o primeiro que sai. Então, eu não posso colocar o medicamento que chegou agora na frente se ele tem uma validade superior ao que está atrás. Porque senão eu vou vender o errado. E daí vai vencer. Além de eu poder vender errado para o paciente, de eu vender um medicamento inadequado, que não está na validade, eu tenho prejuízo. Custo, né? É um custo. Inclusive para descarte. Inclusive, você vai ter o custo para descartar. Então, tudo gera custo. Algumas farmácias que não têm sistema fazem controles
por data de validade, por bolinhas, por identificações. Mas a grande maioria faz por sistema e depois você vai retirando o que está próximo ao vencimento, né? Então, esse controle é importante, o controle de estoque, o controle de validade. Eu não posso ter incidência de luz solar nos medicamentos, também é outro fator que a gente tem que ter. Então, além da limpeza, além da temperatura, eu não posso ter incidência direta de luz solar. Então, aqueles medicamentos, ou até mesmo aqueles sabonetes, que a gente considera mais simples, digamos assim, você não pode chegar lá e ele está queimado do sol. Ele não foi feito para essa estabilidade. Então, a gente não sabe se ele vai estar adequado, se ele vai ter uma alergia ou não. E com relação à parte de controlados, essa sim que é o que deixa todo farmacêutico cabelo em pé, né? Mas assim, precisa ter esse controle. Nós precisamos ter o controle porque são medicamentos que causam dependência, que vão ter maior efeitos adversos. Então, eu não posso vender sem receita. Isso precisa bater o estoque que tem com o que chega e o que sai. E os balanços são enviados para a vigilância e até breve será implementado o SNGPC novamente, que é nacional, para controle desses medicamentos controlados. Ô, Débora, uma coisa interessante também falar é que existem checklists, né? Sim. Para farmácia, para os farmacêuticos que estão começando, né? Uhum. Para quem trabalha em farmácia hoje, né? A própria vigilância aqui do município de Cascavel disponibiliza isso, né? Nós não temos de todos, né? Mas estamos implementando, mas para a farmácia tem. Porque o que é um checklist? Que a farmácia pode fazer, adaptar da maneira que ela achar melhor também. Porque o que é você realmente ver se tudo que contempla ali, que é baseado na legislação. Outro fator importante, que acho que é importante a gente comentar, nada que é solicitado vem porque eu quero. Tudo está na legislação. Então, tudo é solicitado de acordo com a legislação. Porque às vezes o pessoal fala assim, mas você pediu isso. E eu nem queria. Eu nem pedi nada, mas assim, o que está na legislação, entende? É isso que é importante. A gente se baseia na legislação e esses checklists são baseados totalmente na legislação e vocês conseguem ir vendo o que você tem, o que você não tem, mas você tem que fazer o checklist de maneira adequada. De novo, e não para mostrar para a vigilância sanitária, para o órgão fiscalizador, ir lá e marcar tudo como ok. Se você tem uma não conformidade, você marca que você tem. Não é. O ideal seria que a gente não tivesse nenhuma, mas é impossível. Então, o que eu vou fazer? Tratar a minha não conformidade. É isso que é importante. É o que nós estamos falando. É você ter esse controle de gestão da qualidade. É impossível que você nunca vai ter um problema. Vai ter. Não tem como não ter. Mas a gente precisa saber tratar. E tratar, não varrer para debaixo do tapete. Não, eu vou varrer aqui, porque daí a vigilância não vai ver. Mas o problema está ali. Isso não é gestão da qualidade. Tratar, né, o problema e tentar resolver, né? Focar na solução e não no problema, né? Já que existe um problema, tentar resolver. E o checklist, ele é bem importante, claro, como você acabou de falar, né? O checklist é bem importante também porque ele orienta, né? E aí o profissional, porque a gente sabe que, por mais que existem duas legislações, né, como você falou, a 44 e a 590, existem várias outras. Então, é importante você ter o checklist para você se basear, porque realmente não é difícil, né? Principalmente para quem está começando, né? O pessoal tem dúvidas, né? A gente também tem dúvidas e a gente se baseia na legislação. Mas o checklist é até para nós, porque assim, você são tantos itens para você verificar naquele momento que a gente também às vezes esquece alguma coisa. Então você vai lá e fala, opa, aqui no checklist não pedi tal coisa, vou olhar. Então é muito importante isso para a gente conseguir fazer uma boa inspeção também. Débora, numa farmácia tem muitos cuidados que a gente tem que tomar, né? Tudo bem rigoroso. E no caso do descumprimento dessas normas, como funcionam as penalidades? A penalidade, para nós, ela é o último instante. É a última... Muitas vezes a gente comenta e ri, né? Que o pessoal acha que
a vigilância adora, o fiscal, né, adora abrir um processo administrativo, fazer uma penalidade. Na verdade, é o contrário, porque você gosta de chegar e o serviço estar adequado. Isso sim é o ideal. Mas de maneira necessária é realizado. O que é feito? É feito um auto de infração. A partir desse auto de infração, que baseia-se no que a pessoa estava descumprindo da legislação. Então, no próprio auto de infração, você precisa escrever qual é o item da legislação que a pessoa está descumprindo. E depois é aberto um processo administrativo. E desse processo administrativo, ele é julgado administrativamente pela vigilância sanitária. Tá? Isso não tem... Se for necessário, é encaminhado para outros órgãos públicos, eu posso até ter envolvimento da polícia, a gente pode ter essa parte. Mas isso é encaminhado. Isso daí não compete à nossa profissão daí. Eu não consigo, não temos nem conhecimento para isso. Mas é aberto um processo administrativo, essa infração vai ser julgada e, posteriormente a esse julgamento, a pessoa fica sabendo se vai ser uma advertência, se ele vai ter que pagar alguma multa, se ele vai ter que realizar alguma melhoria, então tem tudo isso. E lembrando que também as farmácias têm ela pode apresentar as suas justificativas, a sua defesa, né? E a penalidade, nesse caso, é para a farmácia. Pro CNPJ, não pro profissional farmacêutico. O profissional farmacêutico é responsabilidade do CRF. Como você, Prof. Leite, estava comentando sobre o checklist, como o farmacêutico pode garantir boas práticas? Então, falei anteriormente, na farmácia, nós somos o detentor do conhecimento. Então, é nossa responsabilidade. O que eu preciso fazer? Cuidar dos medicamentos, cuidar do ambiente, cuidar das pessoas. Para tudo isso, a gente precisa estudar. Não tem para onde a gente fugir. Tem que estudar. Eu preciso saber o máximo que eu conseguir. Lógico, gente. Quando a gente sai da faculdade, tem muita dúvida, né? A gente nunca acha que está preparado 100%. Mas depois a gente busca no conhecimento e fala, a Prof. Leite falou tal coisa. O prof falou isso mesmo. Então, assim, você precisa conectar as informações. Logo no início é muito mais difícil. Mas depois de um tempo se torna algo que vocês vão fazer com muito mais praticidade. Mas o farmacêutico, nesse caso da farmácia, é o detentor do conhecimento. Eu preciso ter uma rotina para manter meus documentos organizados. Eu preciso saber quando vence, entende? Eu não posso simplesmente falar assim, o bombeiro, o certificado do bombeiro está válido. Sim, mas quando ele vai vencer? Eu preciso saber quando pedir, para quem pedir, o que fazer. Então, eu preciso ter essa documentação organizada. A parte relacionada a medicamentos de controle especial, eu preciso ter uma organização também. O farmacêutico é detentor disso. Esse é um dos nossos papéis. Como nós estávamos falando, manter a farmácia organizada, limpa, em condições higiênico-sanitárias adequadas, também é. Eu não estou dizendo que vocês vão lá e vocês que vão fazer tudo. Mas você precisa delegar e ensinar. Essa é a outra parte que é importante, que é nosso papel. Você vai ensinar as pessoas, você vai mostrar para que é importante aquilo e a pessoa vai saber que se ela precisar é você que ela pode recorrer. E não que em muitos casos acontece, o farmacêutico fica lá no fundo da farmácia fazendo outras coisas e você não pode ir lá nem incomodar, porque senão, né? Então, assim, eu preciso saber que eu vou poder ter o conhecimento do farmacêutico. No caso dos balconistas, ou até mesmo o pessoal que realiza a limpeza da farmácia. A gente não pode ter a limpeza de maneira inadequada. A pessoa pode se perfurar. Ela pode mexer em algo que não é adequado e pode ter
um acidente de trabalho, um acidente com material perfuro-cortante. Então, a gente precisa saber isso, um produto inadequado que ela use para limpeza. Então, tudo que vem da farmácia é importante para nós. E todos esses procedimentos, de maneira geral, são supervisionados pelo farmacêutico. Bom, Débora, nos dias atuais, quais são os maiores desafios que você considera na vigilância sanitária? Como nós estávamos comentando também, eu acho que justamente é mostrar o papel educativo da vigilância sanitária. Educativo. Mas educativo que muitas vezes precisa ser punitivo. Mas como nós já conversamos antes, não é o papel de punição, não é o objetivo. O objetivo é educação e melhoria da qualidade. Nós sempre comentamos que o que adianta você infracionar uma farmácia hoje, passar 30, 40 dias, é julgado, você voltar lá e ela estiver fazendo a mesma infração. Entende que o meu papel não foi totalmente adequado, porque eu não consegui mostrar para eles a importância daquilo, a importância de não realizar aquele procedimento. Então, essa, de maneira geral, eu acho que é o papel principal. Posteriormente a isso, é a gente fazer essa educação com os farmacêuticos, justamente porque são profissionais da área de saúde, são profissionais como nós, todo mundo tem uma mesma formação ali, então é você conversar com o farmacêutico. Hoje nós temos uma parceria, desse ponto de vista, eu digo, muito legal, porque assim, o pessoal liga para tirar dúvidas, né? O pessoal liga para perguntar. Então, assim, antes de fazer alguma coisa, eles perguntam. A gente está disposto a isso. E não chegar lá só na hora de punir, porque não é o objetivo. Então, acho que a grande questão, assim, o grande desafio é isso. Outra questão que nós temos também é um pouco de rotatividade. Nós temos uma rotatividade de farmacêuticos na farmácia que é um pouco alta. Então, assim, você estava trabalhando aqui, daí amanhã você está na outra. Aí tudo que foi instruído hoje, às vezes não é repassado para quem fica. E daí você tem que começar do zero. Então, aquele problema continua, digamos assim. E acho que esse é um grande desafio também que nós temos enfrentado. Mas eu acredito, eu sou otimista, que cada vez mais tem se melhorado. Eu observo, assim, das farmácias que a gente vai, desde que eu entrei na vigilância, não são tantos anos assim, mas tem se melhorado e não regredido. Até na época da pandemia, muitos estabelecimentos de saúde tiveram regressão. Muitos, assim, o pessoal que a gente conversava, porque deixou de fiscalizar por um período ou não, o pessoal falava, nossa, a gente voltou esse ano e tá o caos. Nós não tivemos esse problema, justamente porque a farmácia era um ponto focal ali na pandemia, né? Mas nós não tivemos esse problema, as nossas farmácias estão continuamente em procedimentos de melhora, ainda bem, mas eu vejo que tem se melhorado sim, e é o trabalho que a gente tem tentado fazer, levar cada vez mais a gestão da qualidade. É isso aí, Débora. Até levando em consideração isso que você falou, tanto a questão da orientação da vigilância, quanto também a melhoria dos processos de trabalho, você comentou comigo que vai ter daqui a alguns dias uma capacitação, né? Com o pessoal da Vigilância Vigilância em Saúde do Trabalhador, perdão, você quer falar um pouquinho a respeito? Isso aí, nós temos um problema sério, digamos assim, que é o acidente com material biológico, e é uma das coisas que é cobrada também, manual de biossegurança, para a gente tentar cuidar, né, do nosso profissional, mas o pessoal não sabe para onde se dirigir, o que fazer, quais documentos preencher. Então, em parceria com a Vigilância em Saúde do Trabalhador, porque é importante a gente ressaltar que a vigilância sanitária é uma das divisões da vigilância em saúde. Então, nós temos também a Vigilância em Saúde do Trabalhador.
E essa vigilância de saúde do trabalhador vai proporcionar aos farmacêuticos das farmácias um treinamento com relação a esse fluxo de acidente com material perfuro-cortante. Então, vai ser enviado ainda os convites, né, os links de inscrição, nós temos grupos, e-mails, que a gente consegue até fazer essa disponibilização para o farmacêutico, mas é muito importante, porque o que nós vemos? Quando o farmacêutico se perfura, o que acontece? Desespero. Então, você não sabe para onde correr. Fica aquele nervoso, todo mundo ansioso, o que eu vou fazer, o que a gente tem que fazer. Então, esse fluxo bem estabelecido, eu acredito que é primordial. E nós viemos conversando com a enfermeira da saúde do trabalhador, que tem tido bastante, tanto em laboratórios de análises clínicas, que é outro foco do nosso curso, quanto em farmacêuticos na farmácia. E de novo, para políticas de saúde, para políticas públicas, você precisa ter esse controle, saber e, logicamente, para quanto mais biossegurança a pessoa tiver no ambiente de trabalho dela, melhor. Então, vai ser disponibilizado, daqui a uns dias nós já vamos fazer os links, tudo certinho, para o pessoal conseguir entender o fluxo bem certinho, da onde ir, para onde ir, porque se você se perfurar com algo na farmácia e ir para a UPA, você não vai ser atendido. Não é lá. Você tem que ir para o hospital universitário, no caso, aqui em Cascavel. Falando brevemente, né? Mas assim, a gente precisa ir para o hospital universitário. Eu não posso ir para a UPA. E o farmacêutico precisa saber isso. Porque eu preciso orientar os meus funcionários e, inclusive, eu também preciso saber. Porque às vezes é com a gente e quando a gente fica nervosa, a gente esquece. Então, é uma das solicitações também, sempre, manual de biossegurança com fluxo para acidente com material perfuro-cortante, porque é básico e todo mundo precisa saber para onde se dirigir. Isso, por que é tão importante também? Porque varia. Aqui em Cascavel é de um jeito, o município age dessa forma. Em Curitiba é outro, ali em Corbélia deve ser outro. Então, são lugares diferentes. Então, a gente precisa saber o fluxo de onde eu trabalho. Não adianta eu saber o de Curitiba, preciso saber daqui. Isso mesmo. Porque é um documento de bastante importância, né? Meninas, muito obrigada. Eu acho que mais alguma pergunta vocês gostariam de fazer para aproveitar a Débora? Eu vou fazer a última, então. Pra gente que é estudante de farmácia, que quer seguir a vigilância sanitária, que conselho você daria pra gente? A gente começa a rir, né? Estudar primeiro, de novo. Bom, eu dei aula também por um período e é o que a gente sempre fala. O conhecimento é o que leva nós para os caminhos que a gente deseja. Então, assim, hoje existem diversas pós-graduações na parte de vigilância em saúde, na parte de vigilância sanitária. Então, é importante a gente ter esse conhecimento, porque o que nós aprendemos sobre vigilância, sobre toda essa parte na faculdade, é um início, é um pontapé inicial, né? Eu preciso ter um conhecimento mais amplo ali sobre esse assunto. Então, assim, realização de pós é muito importante. Nós temos diversas e muito boas que detêm muito conhecimento, assim, facilitam muitos. No caso daí mais propriamente dito de Cascavel, aí também a gente precisa ficar atento nos concursos, né? Porque aqui em Cascavel é por concurso da prefeitura. Todo mundo que está na vigilância sanitária hoje fiscal, né? É através de concurso da prefeitura. Então, eu preciso estar ligado diretamente a um concurso público. Então, a gente precisa estar atento também a isso. Mas eu acredito que para tudo, em todas as áreas, é a gente cada vez mais querer buscar o conhecimento. É o que leva a gente a aprender e a conseguir enriquecer nosso currículo e justamente melhorar o nosso trabalho para a gente conseguir atingir nossos objetivos, né? Isso aí. Muito bem.
Débora, muito obrigada pela tua presença. Nicole, Lohane, Anne também, muito obrigada. Na verdade, eu acho que é sempre muito válido, né? Como a gente começou desde o início aí falando, a área da farmácia de dispensação, né? É uma área de bastante importância para o profissional farmacêutico. Então, para quem está começando, né, não só para quem está começando, né, mas para quem está começando, então, é a primeira porta que se abre para o paciente, é a primeira porta quando a gente pensa em estabelecimento de saúde. Então, a gente precisa fazer o correto, né, atuar de maneira correta, sempre de maneira muito ética, seguindo a legislação, tentando melhorar cada vez mais nossos procedimentos e diminuindo os riscos, né, como você comentou, Débora. Então, assim, realmente, eu acho sempre muito válida essa fala, né, essa conversa, porque realmente cada vez está aumentando mais e vai aumentar, né? E os serviços também, né, que são realizados dentro da farmácia também estão aumentando, como você citou, né, a resolução que já traz então, a possibilidade da realização de exames e análises clínicas. Então, assim, né, claro, isso é um assunto para um outro momento, né? mas é importante saber que, sem sombra de dúvida, nada se consegue sem o conhecimento, né, sem o estudo. Então, é importante isso. Débora, agradeço mais uma vez, meninas, mais uma vez. Queria agradecer, então, né, a professora Leide, as meninas. É sempre muito importante a gente falar, e é um assunto que eu gosto de falar, e como professora a gente gosta de falar, a gente sempre gosta. Porque se a gente ajudar um pouquinho, que alguém capte qualquer coisa do que você falou, já é o suficiente. Não tem nada... Eu sempre digo que a profissão de professor, né, ela não existe mais gratificante. Que é como você vê um filho progredindo, você vê um aluno, é muito bom. Então, assim, espero ter contribuído um pouquinho para o que vocês desejavam e muito obrigada pelo convite. Obrigada. Finalizamos aqui, então, mais um PharmaCast. Estamos muito felizes pela presença, né, pela audiência de todos e voltamos em breve. Um grande abraço.